Anestesia sem explicação, amarrações, cortes em partes íntimas, xingamento, chacota. Embora essas situações pareçam com métodos de tortura medievais, elas descrevem, na verdade, tudo aquilo que uma mulher vivenciou quando entrou em trabalho de parto. O caso aconteceu em um hospital privado em 2012. O nome disso é violência obstétrica, termo usado para descrever situações violentas enfrentadas por muitas mulheres durante a gestação, nascimento ou pós-parto. O fato é comparado em estatísticas. Uma em cada 4 gestantes no Brasil é vítima desse tipo de violência. Agressões verbais, recusa no atendimento, intervenções e procedimentos desnecessários. São alguns exemplos de uma longa lista que caracteriza um tipo de violência contra a mulher, sofrida tanto durante o parto quanto no pré-natal. É a violência obstétrica. Para falar no assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Paulo Pontremolez, que é obstetra e ginecologista, a advogada Fabiana Marques e a Zezé, que sentiu a violência na pele e vai nos contar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Bom, a gente pode começar falando, a gente viu aí um pequeno resumo, mas o que é a violência obstétrica? Então, a violência obstétrica é um termo reconhecido internacionalmente pela OMS. Ela, como você mencionou antes, ela inclui todo tipo de maltrato que possa ser feito durante o período que essa mulher se encontra gestante, não só no momento do parto em si, incluindo aí o pré-natal. É uma violência que pode ser praticada pela equipe médica, pelo motorista da ambulância, pela recepcionista. É todo tipo de violência que se apresenta sobre a gestante. A OMS, ela enumera alguns pontos que seriam os principais da violência, que seria impedir essa gestante de se alimentar durante o trabalho de parto, restringir o movimento dela com amarrações, por exemplo, todo tipo de procedimento desnecessário ou que não seja comunicado à paciente, porque a paciente, ela é a que decide sobre o que ela vai fazer ou não, ela tem o domínio sobre o corpo dela, sobre cesáreas forçadas, manobras de Christeler, que é você apertar a barriga da mulher, que isso é completamente contraindicado. Porque é realmente muito difícil imaginar que uma mulher na sua plenitude, né, uma gravidez, e principalmente quando uma gravidez é desejada, que você, viver esse tipo, ou não importa, não engravidei, estou grávida, quero ter meu filho, você passar por esse tipo de coisa, chacota, xingamento, e a gente sabe, a gente já escuta isso. Claro. Esse termo violência obstétrica, doutora, ele quase foi abolido. Como é que está essa situação no Brasil? Não, realmente o Ministério da Saúde quis abolir esse termo, dizendo que não era o termo adequado a ser aplicado, só que imediatamente a OMS e várias outras organizações em peso foram contra, né? E mostraram que esse termo é o termo adequado, que a violência obstétrica ocorre, infelizmente, com muita frequência no Brasil. E aqui, infelizmente, nós não temos ainda uma legislação específica da violência obstétrica a nível federal. Nós temos essa legislação em âmbito estadual, então alguns estados possuem, outros não. Mas hoje a mulher já tem como se proteger, mas o principal realmente é um preparo que se precisa ter maior durante o pré-natal da mulher. Ou seja, por lei, a mulher tem direito a 6 a 7 consultas durante o período de pré-natal. Mas nós temos que avaliar que qualidade é essa, qual o nível de informação que é dada a essa mulher. Porque se fala, enfim, na liberdade da mulher, e de fato a mulher é livre para decidir qual vai ser, enfim, o melhor parto, se ela vai optar pelo parto natural ou se ela vai optar até pelo parto cesariana. Em alguns casos não se trata de opção, até por uma questão de saúde, uma proteção à mulher, ao feto, é necessária a cesárea. Então, acho até interessante pontuar, porque há pessoas que pensam que quem defende o parto humanizado ou fala em violência obstétrica, de alguma forma está sendo contra a cesariana. De maneira alguma é isso. A cesariana existe e é necessária em muitos casos. Em 15% dos partos, a cesariana ela é obrigatória, não é nenhuma opção da gestante, mas para uma maior proteção dela e do feto, futuramente o filho, o bebê dela.
Agora, infelizmente no Brasil, desde a década de 70, aumentou muito o índice de partos cesarianas de forma indiscriminada e não sendo necessário. E esse é que é o problema, como isso é explicado, como isso é levado a essa mulher que se encontra grávida durante o pré-natal dela, para que ela realmente conheça todos os pontos positivos e negativos dessa escolha e tome a melhor decisão consciente. Agora, doutora Fabiana, caso uma mulher passe por um problema desses, o que ela deve fazer? Tem diversas maneiras, né, que ela deve agir. Ela deve fazer de denúncias a efetivamente medidas jurídicas. Então, começando pelo que eu vou chamar de medidas mais administrativas e denúncias. Ela deve ligar para o Disque Mulher 180, o Disque Saúde 136 para fazer queixa. Procurar, né, registrar no hospital a ocorrência onde aconteceu. Você pode também fazer a ocorrência no próprio Ministério da Saúde e, para além dessas medidas todas, também pode procurar o Conselho Regional de Medicina e fazer uma queixa do médico. É muito importante isso, porque assim você também faz com que esse médico tenha isso no registro e outras mulheres não passem por essa mesma situação. Além disso, na esfera judicial, você deve procurar um advogado, de preferência que seja especializado no tema, que vai verificar dentro da sua região se há alguma legislação específica já sobre a violência obstétrica e, caso não ocorra, dentro do nosso próprio Código Penal, nós temos tipos que nós chamamos de tipos abertos ou genéricos, onde você pode enquadrar de acordo com o caso. Pode se tratar de um homicídio, pode se tratar de uma lesão corporal de natureza grave ou leve, um crime contra a honra, até mesmo omissão de socorro. Porque é interessante pontuar que essa questão da violência obstétrica, ela não acontece só quando você causa algum tipo de dano, que pode ser moral ou físico. Também é bom chamar a atenção disso. Exatamente o que o doutor narrou anteriormente, e nós sabemos que, infelizmente, as mulheres negras e as mulheres índias ainda sofrem muito mais com isso, com essa questão da violência, xingamentos durante o parto. Enfim, ela é uma mulher mais forte, então ela aguenta essa dor, ela pode fazer mais força. E muitas delas eu ouço narrativas constantes que ouviram, né, durante o parto, durante a dor do parto. Na hora que você fez não gritou, então agora porque está gritando, vai ficar calada. Como o doutor muito bem pontuou também, a questão de não deixar a gestante se movimentar, fazer lavagem intestinal, isso tudo sem conhecimento prévio, sem conversa com essa gestante, sem que ela autorize. Eu mesma fui vítima de violência obstétrica no meu segundo parto sem ter noção. Meus filhos nasceram na década de 90, acho que o assunto nem era tão debatido também ainda, então talvez por isso. Mas enfim, meu primeiro parto e o segundo foram partos normais. No primeiro, eu literalmente pari em 15 minutos e no segundo, quando eu cheguei no hospital, não me pergunte por quê, o mesmo obstetra, ele não só induziu o parto através de medicamentos sem a menor necessidade, porque eu estava em trabalho de parto há meia hora mais ou menos, isso só é recomendado 12 a 14 horas depois, ainda fez um corte no períneo, qual é o nome, doutor, que o nome técnico? Episiotomia. Episiotomia, que seria para, em tese, dar mais... Sem necessidade alguma. Em meia hora de trabalho de parto, eu não deveria ter passado por nenhuma desses dois procedimentos. A Zezé também vai contar um pouquinho da história dela. Você tem uma história, assim, bem forte, não é, Zezé? Conta pra gente. Eu tenho 2 filhos, né? Um que fez 40 agora em julho e o Marcelo, que vai fazer 39 em outubro. E os 2 partos foram traumáticos para mim. Porque no primeiro, como ela falou, eu fui para o hospital com o pré-natal tudo ok. Na hora lá a dilatação estava completa, segundo o médico, né? Mas ele não nascia. Não sei por que não tinha expulsão, não sei qual o termo técnico, doutor. Eu tinha as contrações, eu estava com a dilatação completa, mas a criança não saía. Isso há quantos anos, Zezé? 40 anos. E aí o que é que eles fizeram? O que é que o médico fez? Ele chamou uma equipe de enfermeiros, de médicos, eu não sei, de profissionais da saúde do hospital e montaram na minha barriga, literalmente, de um lado um grupo, de outro lado outro. E aí empurrava e eu gritava, e aí eles diziam que eu tinha que aguentar, né? E eu sei que aquilo levou não sei quanto tempo. Eu sei que quando ele nasceu,
Ele nasceu com cianose, né? Porque ele passou, teve que ir para o berço de aquecimento, ficou 8 dias com convulsões, sem febre, uma atrás da outra. Eu, quando fui para o quarto, eu fui fazer um movimento de ajeitar o travesseiro. Eram, acho que 11 horas da noite, foi a hora que ele nasceu, assim que eu fui para o quarto. Eu só senti aquele jato, assim, na parede. Eu tive uma hemorragia que eu desmaiei e só fui voltar de manhã. Eles pensavam até que eu tinha morrido. E aí, ficou lá minha ficha no hospital, o médico na época colocou que eu não poderia ter outro parto normal por conta do que tinha acontecido. Aí eu fui, engravidei 1 ano e 3 meses depois do meu outro filho, do Marcelo. Fui para o mesmo hospital, só que com outro médico. Esse médico, ele era um médico conceituadíssimo. Para conseguir consulta com ele, tinha que marcar 2 meses antes. E também tudo certo, eu avisei a ele todo o problema que tinha acontecido, mas ele insistiu, ele disse que um parto não era igual ao outro. E aí, na hora, eu fui para o hospital às 6 horas da manhã, ele nasceu às 9. Mas quando ele nasceu, ele colocou o estetoscópio, né, para escutar e colocou nas minhas mãos a decisão, porque ele falou assim, olha, o coração está muito fraco, você decide, porque eu vou ter que tirar a fórceps, porque não tem outro jeito. E eu já não aguentava mais também, né, de 6 às 9 nesse sofrimento. Só que aí o Marcelo teve sequelas, teve paralisia cerebral. Hoje ele está com 38 anos. Até hoje, né, Zezé, você luta? Luto. Aí eu sou uma militante aguerrida da causa, verdade, né? A Zezé está aí à frente, não é, Zezé? Estou na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, né, como colaboradora, porque eu não sou advogada. E na APAI Rio como conselheira pedagógica. É verdade, a Zezé é da APAI. Olha, a gente vai para o intervalo. Eu quero só pedir para a doutora Fabiana deixar rapidinho dicas para a mulher que sofre esse tipo de violência, né? Procurem ONGs no seu estado. Aqui no Rio nós temos a OAB. A OAB tem uma comissão para mulher que dá esse tipo de amparo. Então, até buscar um tipo de ONG ou comissão como essa, para que possa você saber exatamente o caminho jurídico e administrativo que você deve tomar. Mas não deixe de denunciar, acho que isso é o principal, buscar um caminho para a denúncia. Ok, muito obrigada, tá, doutora Fabiana? Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo rápido. No próximo bloco a gente continua, né, falando, ainda tem Apaixone-se hoje aqui no Band Mulher e o projeto social é SOS Aldeias Infantis. A gente volta já. Estamos de volta e hoje conversando sobre violência obstétrica. Eu converso aqui no estúdio com a Zezé, que contou a sua história no bloco anterior, e também com o Dr. Paulo Pontremolez, é isso? É quase um trava-língua, doutor Paulo, esse seu sobrenome. E recebo também o psicólogo, agora para falar com a gente, o Vitor Friari. Seja bem-vindo. Olha, você estava ouvindo ali antes de sentar aqui com a gente, né? Sim. A Zezé passou por uma violência absurda durante o parto, isso com sequelas emocionais, que é nítido. Quais sequelas psicológicas uma violência dessa pode trazer para a mulher? No caso da Zezé, não foi só para ela, né? O filho dela nasceu com sequelas também, para a vida inteira, físicas. Sim. O parto, o nascimento de uma criança para uma mulher é um momento muito importante, né? E a violência obstétrica, ela tem consequências muito traumáticas para a vida dessa mulher, né? Pós-parto, e também para as crianças. Os estudos sugerem o desenvolvimento de sintomas de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, né? A revivência daqueles momentos, ou de ser xingada, ou de ser violada de diferentes formas físicas, abuso psicológico. Há também estudos que sugerem que as mulheres têm um impacto até na relação com seus filhos, logo após nascido, há uma certa evitação até. Elas se isolam das crianças, ela tem Porque inconsciente ela liga a criança ao sofrimento. Exatamente, isso? exatamente. É um pareamento, uma associação, né, de aprendizagem, né?
é uma aprendizagem dolorida. Sim. Há relatos, há estudos qualitativos que mostram as falas das mulheres que passam por essa experiência. E relatando o quanto que elas acham difícil que outras pessoas conseguem amar seus bebês, mas elas não, né? E sempre voltam a essa questão do momento do parto como sendo muito difícil e um dos causadores desse distanciamento. Também há impacto na questão de amamentar os bebês, né? As mulheres que passam por violência obstétrica, geralmente, ou não querem amamentar, ou amamentam seus filhos por um período muito curto, porque tem uma aversão, que é típico de um trauma, né? As pessoas que passam por trauma, elas sofrem muita ansiedade. E num episódio de ansiedade, o que a gente quer é evitar. A depressão pós-parto tem alguma coisa a ver também com esses episódios? Pode. Ela pode ser uma consequência desse evento traumático. Né? Há também outras consequências, até na vida do casal. As mulheres que passam por violência obstétrica tendem a evitar seus maridos. Não com querem medo de realizar engravidar sexo. de novo e passar pelo mesmo problema de novo. Medo né? de engravidar e também da própria intimidade. O próprio medo da intimidade. Né? E também há conflitos, há relatos de mulheres que ficam mais agressivas nas suas relações com familiares. Doutor Paulo, e com relação, a gente está vendo aí a parte psicológica, com relação aos traumas físicos, a Zezé, né, ela relatou esse problema que pós-parto e tudo, né, que passou da equipe ficar em cima, empurrarem, falar que ela tinha que aguentar, que não importava a dor, ela narrou a questão do jato de sangue, né? Não, ainda tem as sequelas minhas, as sequelas, né? exatamente. Que tipo de sequela física uma situação dessa pode trazer para a mulher, de violência obstétrica? As sequelas são várias. A princípio, a gente pode já mencionando na história dela, das pessoas estarem subindo em cima, forçando, é o que a gente chama de manobra de Christeller. Uma manobra que existia um tempo atrás, ela foi proscrita, ela não é para ser usada sob nenhuma hipótese. Mas era muito usada. Ela é recorrente ainda. É recorrente ainda, é. Mas na literatura, os novos artigos, ela não é para ser usada sob nenhuma hipótese, mesmo sobre risco de morte fetal, é para ser usado outros meios de estar concluindo esse parto. Ela não é para ser usada de forma nenhuma, pelo trauma que ela gera, não só o trauma mecânico desse empurrar sobre o bebê, como o trauma que ela sofre sobre a pelve dela. A gente vai ter complicações a curto e longo prazo. A curto prazo, nós temos esse trauma, toda essa compressão sobre o útero, pode fazer o que a gente chama de uma atonia uterina, é aquele útero que não contrai depois do parto. Um útero que não contrai é um útero que sangra, que provavelmente é o que ela mencionou quando ela disse o jato de sangue na parede. Entendi. Que é uma das principais causas, inclusive, de óbito pós-parto no mundo, é o sangramento pós-parto por atonia uterina. A longo prazo, esse dano no canal vaginal, dessa compressão, pode causar vários problemas. A gente pode ter incontinência urinária, a gente pode ter o que a gente chama de cistoceles e retoceles, que é a famosa bexiga riada. Isso pode estar causando essa lesão, pode ter vários problemas desse tipo, pode levar a dor na relação sexual no futuro, entre outros N motivos. Quem depende da saúde pública tem direito a um plano de parto, por exemplo, a escolher até essa tranquilidade? Ou vai chegar nos hospitais, como a gente vê tantos casos, né, de mães que tentam ter seus filhos, morrem no meio do caminho, não são atendidas, tem hospitais negando atendimento, enfim. Tem um plano de parto, doutor Paulo, ou não? É importante que se fale sobre o parto desde o começo. Como você tem, qual é o seu parto, como você quer que ele seja feito? Construir esse plano não precisa ser um papel técnico, lindo, cheio de detalhes. Não precisa falar ser... para o seu médico mesmo. Sim, é falar. E às vezes levar por escrito. Porque o que eu quero. Fica claro, porque às vezes na hora do parto, naquela confusão, ela não consegue também se expressar bem. Às vezes ela esquece algum detalhe que para ela é importante e ela não lembra. Então, por isso que eu falo, vamos colocar no papel. Leve na maternidade de referência. Apresente o papel, converse com a equipe médica. A maior parte das equipes médicas querem sim fazer o melhor pela paciente, vão ouvir e com certeza vão respeitar esse plano de parto. Vitor, uma vez que a mulher tenha passado por uma violência grande dessa, né, uma violência obstétrica, como que trata a cabeça dela? Para que ela não tenha medo de ter outro filho, que ela não venha ter medo de ter relacionamentos, nem se relacionar com o parceiro. Em geral, o que acontece quando a gente passa por um evento traumático? Nós desenvolvemos algumas crenças. E essas crenças tendem a ser
por mais que aquele evento tenha sido traumático, dolorido, difícil, as crenças que nós desenvolvemos para o futuro são catastróficas, em geral, né? Por isso é que a gente tende a se fechar. Porque os pensamentos típicos se eu voltar a ver meu médico, vou ser violada de novo, ou se eu transar com meu marido e fizer sexo, eu vou ter um novo filho, se eu tiver um novo filho, se eu ficar grávido, vai ser terrível novamente. Então, são todas crenças ansiosas que na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia que a gente tem para oferecer, a gente ajuda a paciente a identificar todas essas crenças, né? Obviamente, validar toda essa dor, toda essa experiência traumática, porque é um momento difícil. Então, há de haver um acolhimento e um respeito total a essa paciente, mas trabalhar em identificar essa tendência de pensar negativo, de catastrofizar, porque é claro que nenhuma experiência é igual a outra, né? Mas essa dor vai ficar sempre lá. Então, também a gente tem que fazer um trabalho de ajudar essa paciente a lidar com esse emocional difícil, com essa tristeza, com esse medo, com essa preocupação. E aí, traçar metas também, né? Traçar metas de aumento dessa sociabilidade, dessa relação com o filho de uma maneira mais baseada na ternura, no carinho, uma aproximação com o seu marido. Não? Então, há metas específicas. Podem também ser metas voltadas para o cuidado da saúde, né? Porque essa mulher precisa de cuidar de si. Né? Ela não pode negligenciar. Há custos essa evitação. Né? No caso da Zezé, ela transformou todo esse trauma, doutores, em uma militância aí. Ela luta diariamente por crianças, adultos, pessoas que têm alguma deficiência física. E ela vai dia após dia lutando e ajudando, é conselheira da Pai Rio. Eu quero te agradecer por ter vindo contar a sua história pra gente. Eu que agradeço. Te parabenizar pela luta. Ela que na Gardênia a gente precisa falar. Sim. Eu sofri, a gente já estava amadurecendo a ideia, mas a Zezé foi assim, um instrumento incrível para que a gente tivesse um personagem. Imagina há 40 anos essa situação. Não, e muito obrigada, tá, Zezé, por ter vindo. vindo. Sozinha, porque na época o meu marido, ele era da Marinha Mercante. E ele, na ocasião dos 2 partos, ele estava no exterior e só chegou 2 meses depois. Só conheceu os filhos quando ele já estava com 2 meses. Então, eu fiquei sozinha. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí, é rapidinho, tá? No próximo bloco a gente continua falando desse assunto, só que a gente vai além. O que acontece com essas mulheres, né, que abortam espontaneamente ou não? Que tipo de violência elas podem sofrer? A gente vai falar disso depois do intervalo. Estamos de volta e hoje falando em violência obstétrica e eu converso aqui no estúdio com o Dr. Paulo Pontremolês, aprendi esse trava-língua, e com o psicólogo Vitor Friari. Seguinte, quase todo mundo gosta de novela, é ou não é? A dramaturgia tem um importante papel porque consegue influenciar o comportamento das pessoas. Nesse sentido, né, a gente assiste, a gente se identifica com algum personagem. E falar em parto, mostra isso, é sempre muito importante. E já que a gente está falando em violência no parto, uma das formas de violência é o atendimento a mulheres que sofreram aborto, seja ele espontâneo ou não. A Brenda Sabrina, ela é atriz, está na novela Topíssima, arrasando, e ela encenou a morte de sua personagem por conta de um aborto. Vamos assistir a cena. Jandira, quem é? Eu. Vamos, está na sua vez. Já pagou, não é? Vamos.
Eu vou te dar uma injeção. Você vai apagar. Quando acordar, tá tudo acabado, tá? Vai doer, doutor. Não, Roberto. É Jandira. Meu nome é Jandira. Ah, tá. Não dá nada não, Jandira. Fica calma. Deita aqui, vai. Posso ficar com a minha boneca? Pode. Você sabe contar, né? Sim. Então, você vai contar de trás pra frente, de 10 até 1, tá bom? Então, vamos lá. Um minutinho. 10, 9. 8. Isso. 7. 6. Tá bom. Vamos logo com isso. E hoje eu não quero sair tarde daqui, não, tá? Já tem mais 3 lá na sala de espera. E mais 5 marcadas para mais tarde. Essas mulheres também parecem coelho. Ou gente pra engravidar. Nós estamos perdendo ela. Meu Deus, doutor. Rápido. Ela morreu. Muito forte, né? Você está emocionada, né? Foi difícil, Brenda, fazer essa cena? Imagina, porque a gente sabe que é uma triste realidade, né, do mundo. Quantas meninas a gente vê aí mais interessante é a forma que foi escrita como uma boneca que mostra a inocência, na flor da idade e já enfrentando e fazendo um aborto, né? Como que foi para você, né? A atriz, ela vive, ela faz laboratório, estuda o personagem, viver e encenar algo tão forte. Quando eu soube dessa personagem, perdão, tô até meio embargada. Quando eu soube dessa personagem, eu não sabia como ela ia morrer. Foi um mistério, né? Até porque eu nunca leio todo. Tipo, a gente recebe os capítulos e eu não quis ler tudo. Eu ia lendo conforme eu ia gravando, para não saber, para ser realmente uma surpresa. E aí, na semana da morte dela, que eu peguei realmente para ler, eu chorei muito em casa, porque eu me senti assistindo mesmo. E aí eu lembro que no dia que eu fui gravar essa cena, eu botei no YouTube depoimento de mulheres que já tinham feito aborto e o que elas tinham sentido, e principalmente jovens, né, adolescentes. E cada uma falava de um jeito, mas a coisa mais incomum que cada uma tinha, eu acho que era relacionado à ingenuidade, né, que cada uma falava sobre um assunto muito sério, mas de uma forma muito infantil, assim. E aí eu pensei, eu falei, cara, acho que eu não vou estudar isso, eu não vou preparar nada, porque eu acho que quando essas meninas passam por essa situação, elas não preparam isso. Elas não estudam isso, elas só
Vão, às vezes por falta da conversa, né, por medo. E quando eu cheguei no estúdio, porque essas cenas foram filmadas no estúdio, essa da clínica em si, e eu fui lá ver se estava ok, e eu lembro que quando eu entrei, só pra ver, não foi nem pra filmar nem nada, eu senti uma coisa muito ruim, mas muito ruim mesmo, um negócio agarrado assim na garganta, sabe? E aí eu fiquei assim meio, cara, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu fiquei até com medo de ficar ruim, até fiquei desesperada. Eu cheguei pro meu diretor, o Foguinho, o Rude. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Eu nunca passei por nada parecido, o que eu vou fazer? Aí ele falou, calma, fica tranquilo, você vai ver que não vai acontecer nada, porque essas mulheres, elas realmente não planejam nada. E aí, quando a gente nem ensaiou essa cena, a gente só passou a marcação e já gravou direto, porque é uma cena muito delicada. E um medo muito grande, né? Um pavor. Ela estava apavorada, como se... Também, para mim, não sei, eu não tinha visto essa cena antes, me parecia também que ela estava indecisa, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, essa indecisão. Sim. E como a questão da saúde da mente, né? O bem-estar de nós como seres humanos, como isso é negligenciado nessa relação também, né, do profissional, seja no ambiente de aborto, seja no ambiente de parto. E os comentários também, né? A gente sabe da importância, né, que a gente precisa ter um controle com relação, né, à quantidade de filhos. E muitas vezes a mulher passa por uma situação dessa, e como o Vitor já falou, a doutora que passou por aqui, a Fabiana falou, a mulher às vezes não tem nem consciência que está sendo agredida. Sim, por isso que a gente falou, a falta de conhecimento de como é o cuidado médico faz com que a paciente não saiba o que esperar dessa consulta. E ela acaba entrando numa posição passiva de o que falou é o que vai ser feito e eu não tenho voz aqui dentro. Eu não posso me expressar como pessoa. E eu não posso sequer, às vezes, dizer os meus medos e o que acontece para mim. Nessa questão, igual a gente viu nessa história do abortamento, que ela teve uma complicação, não é incomum. Isso é muito comum acontecer, a gente sabe disso. Sim. A mortalidade, principalmente, seja espontâneo, ou seja, principalmente, uma mulher, não quero ter meu filho e vou abortar. Sim. Existem 1000 razões que levam a mulher a procurar um aborto, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que acontece, por exemplo, que é importante estar mencionando, igual no caso da cena que ela gravou, que ela teve essa complicação. Nem toda complicação é imediata. Algumas mulheres podem fazer isso, ir para casa e começar a apresentar complicações. E às vezes elas se sentem numa posição, eu não posso procurar um hospital, porque eu fiz um aborto. Então, elas se sentem como se fossem criminosas. E isso não é verdade. O médico, ele não é juiz. O médico não vai fazer juízo de caráter da pessoa, ou pelo menos não deveria. O médico cuida de todos. Se uma mulher procura uma maternidade, sofri, fiz isso, estou sangrando, estou me sentindo mal, ela vai ser atendida e ela tem que ser atendida com respeito e a consideração de uma pessoa que está passando por um momento complicado. Brenda, parabéns, tá, pela cena, atriz maravilhosa, né? Porque aqui a gente se emociona, fica uma cena pesada, emociona muito. Você tem quantos anos? 21. 21, gente, é um bebezinho, né? É um bebezinho e a gente sabe que ainda vai viver muito. Quero te parabenizar e muito obrigada por você ter vindo, ter dividido, né? Porque faz parte. A sua personagem sofreu uma agressão, né, obstétrica. A gente está falando desse assunto. Que bom que você, como atriz, quero agradecer mais uma vez a Record, né? A Record sempre liberando aqui os seus atores para vir aqui com a gente. Muito obrigada mesmo e quero agradecer também ao Dr. Paulo, ao Vitor por ter vindo, para que a gente leve sim à tona esse tema que é sério, para que as mulheres tenham consciência e não aceite. Esse é o papel do nosso programa, não é, Brenda? Sim, com você certeza. Que é muito jovenzinha, você tem amigas e a gente sabe da importância dessa conscientização, não é? Sim, com certeza. Ainda mais a conversa, né? Acho que o principal de tudo, acho que essa cena fala mais é sobre a conversa e não ficar sozinha no momento desse. Exatamente. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto antes do intervalo para falar de um lugar
que mistura esperança, dedicação, carinho e atenção para cuidar de centenas de crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Eu estou falando da APAI. Apaixone-se. Quando a gente já sabia que ele ia vir com síndrome de Down, a gente já começou a procurar. Então, quer dizer, desde a, sei lá, translucência no cálculo, foi quando nós descobrimos que ele viria com a síndrome de Down. A nossa primeira referência foi a APAI. Ela veio primeiro aqui. Só que na época não tinha vaga, aí ele nasceu, aí tivemos que esperar um tempo, aí veio a confirmação de que ele poderia vir fazer a entrevista para poder começar a fazer as terapias. Porque ele vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer fono, vai ter que fazer psicomotricidade. Então, toda a forma de estímulo vai reduzir a quantidade de tempo que ele vai ter para se desenvolver. Quanto mais você estimula, mais ele desenvolve. Então, nesse aspecto aqui, a APAI vai ter esse diferencial. Qualquer profissional dessa área vai fazer com que ele desenvolva melhor. Quando nós descobrimos que ele viria com a síndrome de Down, foi uma choradeira normal que todo mundo... Mas ninguém quer ter um filho com síndrome de Down, ninguém quer ter um filho com microcefalia, ou com um problema qualquer. A pessoa falou, bom, vocês vão interromper, vai deixar, não vai deixar? Aí a gente começou a ler, começou a buscar informação. Aí quando ele nasceu, a dor não existia mais. A gente já tinha descoberto que o tabu era só um tabu. Né? Olha, semanalmente a gente está mostrando para vocês um pouquinho da APAI Rio, desse trabalho maravilhoso que a APAI desenvolve, auxiliando famílias, né? Tem assistidos há mais de 40 anos na APAI. E a APAI precisa de ajuda, precisa de apoio, se você quiser ser voluntário, se você quiser ajudar com material de limpeza, né, com proteína, tem várias formas. Entre no site da APAI Rio, visite, eu acho importantíssimo quando a gente quer ajudar uma instituição, a gente visitar e conhecer, porque eles fazem um trabalho seríssimo, várias pessoas sendo assistidas, famílias com apoio e a gente precisa ajudar. Então, todas as quintas-feiras tem Apaixone-se aqui no programa Band Mulher para vocês. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem ação social e a diva aqui no nosso programa. Não sai daí que a gente volta já. Agora vai falar de um projeto que atua há mais de 50 anos no Brasil, garantindo à criança o direito de viver em família e comunidade através da educação, esporte e lazer. É o SOS Aldeias Infantis. Eu estou aqui com o João Marcelo Sandreski, que é gerente nacional de relações institucionais. Seja bem-vindo, boa tarde, Obrigado, tudo bem? Dardênia. Boa tarde. Eu, sinceramente, adoro, João Marcelo, poder falar e a gente abriu esse espaço aqui todas as quintas-feiras para trazer projetos sociais e atuantes na nossa sociedade que possa realmente transformar. E confesso que quando se trata de criança, eu fico apaixonada. É verdade. Porque é o nosso futuro, né? Com certeza. A gente sabe que é importante tratar, a gente cuidar dos abrigos, dos nossos idosos, dos bichinhos, mas a criança, ela tem uma coisa muito especial, porque é o nosso futuro. A gente está cuidando e acarinhando esses seres que vão estar aí futuramente nos representando. E tem que ser de uma forma muito incrível, porque a cabeça é quem faz muita coisa, né? Com certeza. Eu acho que, primeiro, agradecer o convite. Para a gente é muito importante estar aqui falando do nosso trabalho, mostrando o trabalho que é desenvolvido com as crianças no Brasil e no mundo, pela Aldeias Infantis e também por outras organizações. A Aldeias Infantis é uma organização humanitária internacional que trabalha com atendimento direto
a crianças, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Está no Brasil há mais de 50 anos e no mundo faz esse trabalho há mais de 70 anos. Como surgiu esse projeto, João? Esse projeto ele surgiu na Áustria, no período do pós-guerra, para trabalhar com o acolhimento dos órfãos da guerra. O fundador, o Hermann Gmeiner, entendeu que o número grande de órfãos devido à situação do pós-guerra poderia ser solucionado, ou pelo menos endereçado uma solução paliativa, fazendo com que eles fossem acolhidos em casas, e essas casas eram geridas pelas viúvas do pós-guerra também. Então, a organização teve sua origem principal no acolhimento institucional de crianças em situação de vulnerabilidade. Como que vocês mantêm, João, o projeto? Como uma organização do terceiro setor, a gente tem uma linha de convênio com o poder público, mas basicamente a gente faz parcerias com instituições privadas, com instituições internacionais, multilaterais, para que a gente consiga monetizar a organização e assim ampliar o impacto que a gente espera causar na sociedade. Aqui no Rio de Janeiro, você atua em que área? A gente atua em duas áreas. A gente atua no Itanhangá, próximo ao Morro do Banco, e atuamos também na Boiúna. Em ambas as localidades, a gente faz o atendimento tanto com as crianças, como com a família e a comunidade. Como que as pessoas podem chegar até vocês? Vocês buscam, né? Ou as pessoas podem visitá-los, conhecer o projeto? Como que funciona? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. A gente está presente em 12 estados, em mais de 28 cidades. E a organização sempre está de portas abertas. Pode entrar em contato diretamente conosco. No nosso site tem todos os contatos das regiões que vai desde o Nordeste até o Sul do país. E a gente espera, sinceramente, que a gente consiga crescer o número de parceiros SOS, assim como a gente denomina, que a gente consiga abrir as nossas portas, receber visitas, receber um trabalho de voluntariado, que para a gente também é super importante. Deve ser extremamente necessário. Sem dúvida, porque o acolhimento ele é muito caro, não só no sentido financeiro. Essas crianças elas têm uma necessidade de se estabelecerem como referência para adultos, para a perspectiva de futuro que ela não tem. Como que funciona o apadrinhamento, João? O apadrinhamento, ele funciona a gente diz que é uma régua de maturidade dentro de um processo de um parceiro, de um doador. Então, a partir do momento que a pessoa se torna um doador, existe a possibilidade dela ter um contato mais personalizado com um jovem, uma criança, um jovem, um adolescente. E aí, esse processo de apadrinhamento, ele se dá de maneira financeira, mas também de maneira afetiva. Se estabelecem vínculos. Então, a gente fomenta que eles troquem informações, que eles se comuniquem com uma recorrência, de certa forma, constante, porque, como eu disse, a referência para esses jovens é algo muito importante. Para ele ter a perspectiva de que ele tem um futuro promissor, que ele pode dar certo. E para quem está do outro lado, a possibilidade de materializar o apoio, né? Não só o apoio financeiro, mas também o apoio... E entender também, né? Porque a gente sabe a importância de você conhecer a instituição que você ajuda e compreender que aquele valor ou a forma que você está ajudando realmente está sendo colocado no projeto, né, João? Isso é muito importante. O acompanhamento também serve para isso. Sem dúvida. Eu acho que para que a gente consiga fazer com que cada vez mais as pessoas se engajem, o acompanhamento, a materialização do impacto, que é assim que a gente denomina, é algo fundamental. Caso contrário, se torna um processo que não tem uma finalização, ou o apoiador não vê o fim, não vê para onde está indo o apoio dele. O apoiador, o padrinho, vocês têm um feedback de como é esse relacionamento, por exemplo? A gratificação, né, de você apoiar uma criança que até então você não conhecia, daí você virou padrinho dessa criança, e aí essa gratificação, né, do retorno, das mensagens trocadas, como que funciona? Eu costumo dizer que o grande sucesso é quando a gente recebe o feedback do padrinho, dizendo que ele entrou no projeto porque ele estava predisposto a ajudar
e ele sai de lá ou ele continua lá porque ele se sente muito mais ajudado. É verdade. Então, essa troca ela é muito sincera, ela realmente acontece de uma maneira transversal, tanto para o jovem, que de fato tem a necessidade de ter essa referência, esse ambiente familiar protetor, de saber que tem alguém olhando por ele, além da organização, e para o padrinho, nesse caso, de realmente se sensibilizar e entender de uma maneira mais cotidiana e mais material por que ele faz aquilo, por que ele resolveu ser um padrinho, por que ele entende que o apoio dele é fundamental para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. E isso realmente transforma, isso realmente muda a condição de vida dessas crianças e a gente espera que a gente consiga ampliar o número de padrinhos que a gente tem hoje. Ah, com certeza. A gente vai te ajudar nisso, divulgando aqui. Deixa eu só te pedir licença rapidinho, Claro. porque a gente precisa conhecer agora a nossa diva de hoje aqui no nosso Band Mulher. Vamos ver. Eu sei o que me cai bem, o que não cai bem. Agora, um estilo definido realmente vai depender da luz, da luminosidade e do meu humor. Eu pensei que ia ter um sol radiante, eu não estava afim de estar em cores escuras. E macacão, porque eu adoro macacão, eu acho muito prático. E você gosta de se maquiar? Eu gosto de me maquiar, assim, eu gosto de noite muito mais, de dia um pouquinho só. Acho que ajuda a mulher a botar um pouquinho mais de cor. Como toda mulher, adoro sapato, tenho milhares. Bolsas é um must, bolsas grandes, porque carrega muita coisa durante o dia. Eu não consigo usar bolsas pequenas, eu acho lindas, mas não práticas no dia a dia. Sim, brinco muito. Cordão, sim, pulseira never. Mas principalmente brinco, que eu acho que ilumina o rosto da pessoa. Eu acho que a brasileira tem muito cuidado com o cabelo, de hidratar, de pintar, de fazer mecha, de escovar, enfim, eu tenho um monte de produtos em casa, mas eu estou sempre no cabeleireiro também. E faz bem estar. Eu acho que se você não está com o cabelo legal, pode botar a roupa que quiser, não vai dar o tchan e você não vai se sentir bem. Eu sou diva, #divando. É isso? Adorei! É isso, você é diva. #divando pra você. Uma diva feliz, hein, João? Alegre, cheia de vida, e é isso mesmo. Olha que legal. João, deixa eu te perguntar, pra gente finalizar, com relação ao apadrinhamento, as pessoas escolhem o quanto que elas querem, com quanto que elas querem apadrinhar? Como que funciona? Elas escolhem. Existe uma diferença entre ser um doador individual e um padrinho. O ticket médio do padrinho é um pouco mais alto, em torno de R$100 mensais, até pelo encaminhamento. Para quem tem condições, João, não é nada para mudar completamente uma vida. E o retorno não é verdade? Ajudar, dar esperança, ver realmente a diferença que esses R$100 vai fazer na vida de um adolescente, de uma criança. Com certeza. Esses R$100 eles são muito bem utilizados, eles são fundamentais para quem recebe e acho que para quem doa também a gratificação de poder fazer parte da solução da vida dessas crianças e do Brasil como um todo é muito gratificante. Então, o benefício que você recebe, o equity social que você tem, ele ultrapassa o valor financeiro de maneira clara e sensível. E para quem quiser saber mais, conhecer melhor o projeto, entender tudo que vocês fazem, né? O ideal é que entrem no site ou vão visitar, pode-se visitar? Claro, claro. No nosso site, como eu disse, tem o endereço e o contato de todas as regiões, dos 12 estados que a gente está presente. Fiquem à vontade, podem entrar em contato conosco, marcar uma visita. Vai ser um prazer receber todos vocês. João, muito obrigada por você ter vindo. Parabéns pelo trabalho. Um beijo a todos os voluntários, todas as pessoas que fazem esse trabalho
tão diferente, né? E tão importante para o futuro das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, hoje no Band Mulher nós falamos em violência obstétrica e a mensagem que queremos deixar é que não há nenhum destino, biologicamente falando, que justifique essa forma de violência. A mulher não merece e não deve sofrer por uma sociedade que reduz a reprodução como um dever e destino dela. Há sim muita dor no parto, mas isso nunca será um momento violento. Ter um filho deve ser e sempre será um momento de amor. O Band Mulher fica por aqui, né? A gente se vê amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser, e eu te espero. Um beijo, até lá, tchau.